Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Já pega papel, pega caneta. Vamos vivenciar o luto do término e como recomeçar. Então o tema de hoje promete. Vamos aprender a recomeçar, a dar a volta por cima, né? Mudar a direção da rota, porque é necessário, tá? E muitas vezes a gente acredita que após um término a gente não vai conseguir lidar, a gente não vai conseguir sobreviver. Minha irmã, sobrevive, tá? Estou eu aqui de prova. É possível você terminar, você passar pelo luto do término, você recomeçar e você amar, mas amar numa potência incrível. É possível a gente ressignificar as histórias na nossa vida, é possível a gente passar por elas, né, e a gente se transformar muito. É possível a gente extrair as lições mais elevadas e ainda é possível a gente ser grato por quem nos magoou, por quem nos feriu, por quem momentaneamente nos destruiu, porque na verdade ninguém te destrói, tá? Todo mundo tá aqui te levando de alguma forma pra tua melhor versão. Todo mundo é um espelho. Todo mundo é, de certa forma, uma balsa, né? Que vai te ajudar a ir para um novo horizonte, para um novo ponto de partida, que sempre existe um ponto de chegada. Você sai de um lugar, você tá partindo, mas quando você chega, tá, em determinado lugar, existe um ponto de chegada para você. Então eu sempre falo que todo término é a oportunidade de um recomeço. E nada é mais potente na vida de uma pessoa do que recomeçar. Então quando você pegar essa chave, quando você virar essa chave dentro de você, você vai parar de ter medo de encerrar histórias. Você vai parar de ter medo de vivenciar o fim. Você vai parar de ter medo de passar pelo luto, porque o luto ele te fortalece, o luto faz com que você se descubra de verdade, o luto faz com que você entenda a sua versão atual, o luto faz com que você consiga então fazer uma linkagem, né? Você começa a linkar quem você estava e quem você está agora. Então existe um luto, tá? De uma história que muitas vezes não precisa ser uma história longa. Tem pessoas que estão chegando aqui agora na live que de alguma forma, né, vivenciou um relacionamento de anos e anos e anos e tá passando pelo processo de luto, tá? E tem pessoas que passaram, uma experiência de 2, 3 meses com alguém e vivenciou o término daquilo e aquilo impactou profundamente como se fosse uma relação de 10 anos. Então vem a primeira virada de chave da noite, tá? Não se frustre, não se culpe por você estar sentindo muito por uma relação de pouco tempo que acabou. Porque tempo, gente, tempo é muito relativo. E quando a gente fala de emoção, de sentimento, de impacto, né? Quando uma vida toca na nossa vida de alguma forma, tá? O tempo, ele é relativo. Então, muitas vezes você tá dentro de uma história há mais de 10 anos, há mais de 7 anos, mas vem alguém e você entra numa outra história de, de meses, de semanas, que talvez vai te impactar muito mais do que uma história de anos. Então, tempo é relativo, tá? E quando você ganha essa consciência, você para de se culpar muitas vezes, porque imagine você já levar nas costas a culpa de alguma forma, né? O peso do término. Aí você se frustra e você se culpa por você estar vivenciando todo esse pesar, todo esse luto, tá? Por uma história pequenininha, uma história que você acha que foi, de certa forma, irrelevante. Presta atenção no que eu vou te falar agora, eu quero que essa virada de chave ocorra agora. E se você pegou essa chave, já coloca essa chave aqui nos comentários para eu saber que você já captou isso, tá? Tempo é relativo e o que mais importa é o quanto alguém impactou na nossa vida. O quanto o contato, a troca, né, de certa forma mexeu com a gente. Então, às vezes você vai ter uma história dentro da tua, né, grande história de vida, uma história de 7 anos, 6 anos, 3 anos com a pessoa, mas vai vir alguém, tá? Que em semanas vai mexer com você, vai te impactar muito mais do que aquela pessoa que passou anos com você. Tá bom? Então, aqui vem a primeira virada de chave, tá? Tempo é relativo, não se culpe por conta das experiências ou de ter carregado essa bagagem, ou tá carregando essa bagagem de ai meu Deus, eu não deveria estar sofrendo tanto por essa pessoa, né? Se sentindo mal, se sentindo culpada por isso, tá? Tempo é relativo. O que importa mesmo é o quanto a gente toca na vida da pessoa, o quanto a gente impacta na vida da pessoa. É isso que importa. Então, quando eu falo de encerrar um ciclo, quando eu falo de término, eu falo de luto.
Por quê? Luto significa a perda. A perda de uma oportunidade, a perda de uma expectativa. Gente, quando a gente se envolve emocionalmente com alguém, inevitavelmente, nós geramos expectativas. Inevitavelmente, a gente constrói histórias na nossa mente. Especialmente se nós somos dependentes emocionais. Uma pessoa dependente emocional vai projetar imediatamente no outro aquilo que ela não vivenciou, aquilo que ela não teve. Então, se ela não teve uma família, a primeira pessoa que ela se apaixona, ela já vai construir a ideia, a idealização de uma família com essa pessoa. Ela vai construir uma história de vida com essa pessoa. Ela vai construir um ideal de relação com essa pessoa. E é óbvio que isso vai gerar o quê? Uma grande expectativa. Gente, a gente vivencia o luto, mas o luto não é exatamente, presta atenção nessa virada de chave agora que vai acontecer dentro de você. A gente vivencia o luto, mas o luto dentro de um término não é necessariamente o luto do sentimento. Não é o impacto do tamanho do sentimento, mas é pelo tamanho da expectativa gerada em relação àquela pessoa. Então, o que tá doendo ali muitas vezes é a frustração de você não ver o que você criou na sua mente, a história que você criou, o tempo que você investiu, enfim, naquela pessoa, você vendo aquilo indo por água abaixo, você perdendo, né, de certa forma, aquela expectativa que não foi realizada. Então, muitas vezes o que mais dói dentro de nós não é o sentimento. Não é a sensação de perda. Muitas vezes é justamente esse lugar de segurança que nós criamos. As nossas expectativas são válvulas de segurança que a gente cria. Então, eu crio uma expectativa que eu vou me casar com essa pessoa, ou que eu vou passar o resto da minha vida com essa pessoa, ou que eu vou ter filhos com essa pessoa. Então, eu crio uma ideia, uma ilusão de relação. Então, eu invisto energia, eu invisto as minhas expectativas, eu invisto os meus sonhos, eu invisto também tempo de vida. Então, muitas vezes, em relações muito longas, o que dói, você sabe que aquilo já acabou. Você sabe que aquela relação não tem mais o que te oferecer. Você sabe que ali já se esgotou o tempo. Só que a questão é, eu sempre fico com questionamento, né? O quanto eu poderia ter vivido ainda com essa pessoa? Como é que eu não consegui realizar o que eu tanto queria em termos de expectativa com essa pessoa, tá? E aí vem outras questões que estão por trás dessas expectativas que nós criamos para, de certa forma, criar um certo ambiente de segurança, que é o que a gente busca. Nós, mulheres, buscamos segurança. Nós, mulheres, buscamos proteção. É da nossa natureza humana. É da natureza humana da mulher buscar essa segurança no relacionamento. Então, se você se envolve, naturalmente, essa troca, né, já vai despertar em você o quê? O que você busca? Você busca a segurança. Você busca proteção. Você busca um ambiente para construir o que você não teve. E o que você não teve? Você não teve amor, você não teve validação, você não teve essa proteção, essa segurança na sua infância. Então, olhar para a tua infância e entender o que falta nela, né? O que você sentiu falta, vai fazer com que você entenda sobre as expectativas e as projeções que você faz hoje no seu campo, na sua área amorosa. E aí eu já quero te perguntar, já chega chegando, já compartilha essa live para ajudar mais pessoas, tá? E já chega me colocando o coração aqui, minha irmã. Aperta esse coração, tá? Até pra eu saber como é que tá o coração daí, do lado daí, né? Como é que tá do outro lado aí, como é que você tá se sentindo. Você tá passando por um luto? Você tá passando por um término? Há uma resistência em relação a esse término? Você tá sentindo... Como é que você tá se sentindo nesse período agora de finalização? Você sente que tá quase acabando, Jô? Eu ainda não acabou. Eu tô sofrendo. Sabe aquele sofrimento que eu sei que vai acabar? Eu sei aquele sofrimento que eu já tô passando, eu já tô sentindo um impacto. E o medo de tomar uma decisão, o medo que ele tome, o medo que acabe, né? Eu acabo sendo traída, rejeitada, abandonada. Então perceba quais são as expectativas também dolorosas que estão por trás nesse finalzinho de relacionamento. Porque nós, mulheres, sentimos. A gente sabe quando algo ali não tá indo bem. Isso é intuitivo nosso, tá? Por mais que a gente não queira enxergar, por mais que a gente queira colocar a
a poeira para debaixo do tapete, né? No fundo, a gente sabe o que tá acontecendo ali. Então, quero te perguntar agora, o que você tá vivendo? Exatamente isso, Jo, estou sofrendo pelo impacto que terá o término, tá? Ou seja, a Carla tá falando que eu já estou sofrendo pelo o que me espera. Eu já sei o que vai acontecer. Então, vamos nos preparar pra gente entender que, primeiro, tá? Todo término é uma oportunidade de recomeço. Não acabou. O medo de dizer o último não e sofrer mais ainda. Ou seja, a gente vai mentindo pra gente mesma, a gente vai criando expectativas, a expectativa de voltar. Mas deixa eu te falar, Melo, presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? Você está em uma das fases do término. A gente tá numa das fases do luto do término. Então a gente já vai começar agora adentrando. Eu quero que você pegue papel e caneta para que você possa, inclusive você que tá passando pelo processo, você possa identificar em qual fase você está. Como isso vai me ajudar, Jo? Presta atenção. Quando você identifica a fase do luto do término que você está, o que acontece aqui? O seu grau de expectativa baixa. Você gera uma consciência de qual grau da jornada, da dor você está. Porque, gente, término é jornada de dor. Não tem pra onde correr. Agora tem um ponto positivo, tá? Você não sai a mesma dessa jornada de dor. Você jamais sai a mesma. Você sai muito mais forte. Você sai muito mais dona de si. Você sai com muito mais amor próprio. Você vai sair com muito mais conexão com você mesma, tá? Não tem essa fase não, Bruna. Bruna disse que eu tô na fase do pânico. Calma, Bruna. Vamos olhar aqui com calma agora cada fase, tá? Cada fase dessa. Por quê? Importante, então, a gente entender. Porque as rupturas que nós passamos, elas são muito dolorosas, né? Elas deixam rastros dentro de nós. E se a gente não se conhece o bastante, se a gente não amadureceu o bastante, a gente tem dificuldade do quê? De lidar com a perda. Quem é que tem dificuldade de lidar com a perda? A criança. A criança não quer perder o brinquedo. A criança não quer perder, né, as brincadeiras. Ela não quer perder uma coisa gostosa que ela tá fazendo ali naquele momento. A criança entra no shopping, ela entra naquele mundo, né, que é uma loja de brinquedos, ela não quer perder, ela quer levar alguma coisa dali. E aí, o que acontece? Eu, enquanto adulta, a minha criança ferida, ela ressoa nesses momentos. Nesses momentos em que eu não sei lidar com a dor da perda. Tá? Então é o primeiro ponto aqui. Vou trazer uma live de apego, prometo pra vocês. Sabe que dia vai ser essa live? Amanhã. Já vou dar, já deixa. Vamos já trabalhar com a live do desapego. A gente vai falar sobre os apegos e vamos falar sobre desapego, tá? Pra gente complementar de hoje. Então tenha paciência, pega papel, pega caneta que a gente vai começar agora o nosso processo de identificação de cada fase. E a nossa primeira fase aqui é a fase da negação. Essa fase ela é marcada pela tendência da gente o quê? Da gente mascarar o que ocorreu, viu, Melo? Presta atenção. A gente quer mascarar o que aconteceu de alguma forma. A gente começa a mentir para nós mesmas. Então a gente começa a ter atitudes divergentes com as atitudes que são esperadas com essa ruptura, tá? Então, por exemplo, uma atitude esperada para a ruptura: desligamento, detox emocional. Você vai aprender isso no Metamorfose. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Desligamento, rompimento, desconexão. Agora me diga, minha imperatriz, você se desconecta de alguém que você fica o tempo inteiro buscando informação? Não. Você se desconecta de alguém que você fica o tempo inteiro recebendo notícia? Não. Você se desconecta de alguém que você fica o tempo inteiro vendo? Não. Sabe aquela frase, o que o coração não vê, né? O que os olhos não vê, o coração não sente? Exatamente isso aqui. Então, muitas vezes eu entro no término, mas eu começo um processo de negação. Eu entro na primeira fase do luto do término. Então, de alguma forma, tá? Eu tô consciente que acabou, mas eu não aceito. Eu nego. Dentro de mim existe um processo de negação. E aí, o que acontece? Os comportamentos que eu preciso ter, eu não consigo ter. Porque eu tô com atitudes divergentes do que é necessário, né, fazer. E é compreensível, tá? Nessa primeira fase da negação, é compreensível. Então, pode ocorrer um comportamento, muitas vezes, dissimulado, de uma pseudo-felicidade. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu vou mostrar que eu tô feliz, eu vou mostrar que eu tô contente, eu vou pro shopping, eu vou pra praia, eu faço questão de mostrar que eu tô na balada. Mas eu tô o quê? Morrendo por dentro.
Eu tô sofrendo por dentro, eu tô chorando em casa. Nas redes sociais, eu tô mostrando uma felicidade que, na verdade, não existe. Então, nessa fase, é muito comum que o indivíduo ele busque a companhia de outras pessoas para evitar o confronto com o sentimento de perda. É muito natural que a gente busque ocupar a nossa mente a todo custo. Ocupar também o quê? Às vezes o nosso coração. Muitas vezes a gente vai pra balada pegar a gente, né? Então a gente vai tentar entrar num aplicativo de namoro pra conhecer outras pessoas. É normal você querer sair muito com suas amigas, até mesmo pelo sentimento de... Se você é dependente emocional e passou por uma relação com dependência emocional, é muito comum você ter se sentido presa, você ter deixado de fazer muita coisa durante o tempo do namoro ou do relacionamento e agora você se sente, de certa forma, livre. Então você usa essa oportunidade de liberdade para sustentar a negação dentro de você, para não enxergar, não encarar essa sensação de perda, essa ruptura, tá? Não lidar com a dor. Então é natural, no processo de negação, a gente evitar lidar com a dor. A gente não quer lidar com aquilo. Porque dentro de nós ainda há uma falsa expectativa de volta. Ainda há uma falsa expectativa de retorno, tá? Não que esse retorno esteja fadado a não acontecer. Não é isso. Pode ser que ele aconteça. Mas aí vem um questionamento que eu preciso fazer pra você, tá? Se você terminou por X motivos, como é que você quer voltar se esses X motivos não foram resolvidos, tá? Como é que você vai voltar se essa situação não foi solucionada? Ou seja, é voltar para a mesma situação com a tendência piorada, né? Porque você traz para o outro o costume dele voltar a ser o mesmo e a confirmação que você não vai sair do lado, que ele não vai te perder. Então é uma burrice. Presta atenção que eu vou ter que te sacudir hoje. É burrice voltar para a mesma situação que estava te machucando. Porque aquela situação não foi resolvida. A pessoa não foi transformada. Então você vai quebrar a sua cara. A chance de dar merda é grande. A chance de dar merda é imensa. Então para, né, de ficar se iludindo, acreditando que a solução para você parar de sofrer é você voltar para o mesmo lugar que te adoece. Para o mesmo lugar que te desequilibra, para a mesma situação que não está boa, que não te oferece o que você precisa, que só te oferece migalhas emocionais. Então a gente já vai ganhando a consciência da primeira fase do luto do término. Por que a gente nega? Por que a gente vive o processo de negação? Presta atenção por que você está vivendo o processo de negação. Porque é natural do ser humano criar expectativa. É natural do ser humano criar uma visão ilusória, uma visão de ótica, de que tudo vai acabar bem. A gente tem, de certa forma, uma tendência, né, a criar esperança, mesmo por algo que não seja algo bom para nós. Então, muitas vezes a gente se maltrata, a gente se sabota, a gente nega o processo para não lidar com a dor. Quem é que não sabe lidar com a dor? A criança. E se a criança dentro de você, ela tá tomando conta da sua área amorosa, presta bem atenção, você vai voltar para a mesma situação e a criança vai continuar dominando você. Por isso a importância da jornada. Por isso a importância de você passar pelo processo da protagonista, né? Da jornada a protagonista. Porque vai gerar essa consciência para você das suas feridas. O que tá alimentando a sua criança dependente emocional, a sua criança interior. Porque o que você passou na sua infância impacta você. Vai impactar você pelo resto da sua vida até você despertar. Até você gerar consciência de como essa criança está impactando você, de como ela está direcionando você. Aqui a gente está falando de um processo de adultecer. Estamos falando de um processo de amadurecimento. Porque, minha irmã, se não tá dando certo com esse agora, não vai dar com o próximo. Enquanto a sua ficha não cair, que você precisa se curar, você precisa se libertar dessa dependência emocional. Você vai continuar atraindo pessoas tão feridas quanto você. E se você carrega a ferida da rejeição, se você carrega a ferida do abandono, se você carrega a ferida da traição, você vai atrair alguém que também tem essa ferida. Oposta, complementar, que vai te rejeitar. Que em algum ponto, né, para se proteger, vai fazer isso antes com você, de forma inconsciente. Então você vai continuar vivenciando os mesmos ciclos repetitivos de relacionamento falidos.
Enquanto a sua ficha não caia, enquanto você não entenda que você precisa de um direcionamento. E aí a gente entende o primeiro ponto, que é a negação. Então eu entro num processo de negação com a tendência de mascarar a dor do término, mascarar o luto do fim, que eu não quero ver, eu não quero enxergar, mascarar e empurrar com a barriga a dificuldade, a minha dificuldade de lidar com as finalizações, o meu apego, né? A minha dependência emocional. Então eu vou empurrando com a barriga, eu vou mascarando a situação. Quanto tempo dura essa fase da negação? Adivinha qual é a resposta? Adivinha? Não sei. Porque quanto mais inconsciente você está da negação, mais você demora nela. E aí o que acontece? Quanto menos eu me conheço, quanto mais inconsciente eu estou desse processo de luto, quanto mais eu me iludo, quanto mais dependente emocional eu estou, mais eu perpetuo a negação. E o que eu faço na negação? O que muitas de nós fazemos. O que a gente faz? A gente volta. A gente comete o erro, né, de voltar para o mesmo lugar que adoece a gente. A gente comete o erro, né, de voltar, porque a gente não é que a gente não quer lidar apenas com a perda. Não é apenas com a perda. É que eu não sei lidar com o meu sentimento de frustração da perda da minha expectativa. Eu não sei lidar com o quê? Com términos, com finalizações de ciclo. O que eu tô falando pra você? Você é imatura. Você não adulteceu. A tua criança tá dominando você. A Elisa tá falando, Jô, eu tenho como curar meu esposo? Você não cura ninguém. Você tem como curar as partes que existem em você que ressoa com o outro. Você não tem como curar ninguém. Esqueça essa ideia de cura. Especialmente nós terapeutas, psicoterapeutas, psicólogas. Eu que mentoro todas essas mulheres, eu sei exatamente o que a gente acha. A gente acha que de alguma forma a gente tá curando. Primeiro que nós não curamos ninguém, tá? A gente de alguma forma desperta a cura no outro. E é ele que deseja ou não ser curado. Nós somos apenas uma ferramenta do Criador de tudo que é. Nós, todos nós, psicólogas, coaches, terapeutas, psicanalistas, terapeutas sistêmicas, consteladoras, todos nós somos apenas uma ferramenta. O teu paciente, o teu cliente, ele vai se curar se ele desejar a cura, tá? É o que eu trago para as minhas alunas do Metamorfose. Por quê? Vamos botar um número, 90% se cura, 10% não se cura, porque 10% não quer. 10% não quer lidar com a dor de adultecer. E dói adultecer, não é fácil. Cadê ela? Elisa, presta bem atenção. A quantidade de mulheres que entram no método Metamorfose para se separar e salvam o casamento é incrível. E por que elas conseguem salvar o casamento? Porque a cura delas, tá, desperta no outro a vontade de se curar. Não é que elas forçam, não é que elas obrigam, não é que elas pedem, elas desistiram. Já chegaram num ponto que eu quero entrar para curar minha dependência emocional, para me libertar dessa relação. Só que lá dentro ela se transforma, a sua transformação impacta o outro, porque há uma conexão energética. Então, de alguma forma, a relação é restaurada. E quando isso não acontece? Quando isso não acontece é porque tá claro que não era para acontecer. O que acontece aqui? Tá claro que você tá batendo em portas que não é mais para você insistir. Então você já se fortalece o bastante para cair fora. Cair fora. E você sai fora, tá? Então acontece dessa forma. Chegou atrasada, mas chegou. Olha aí. Eu estou passando por um término e não estou sofrendo como eu achei que eu iria, pois eu sofri demais no relacionamento. É normal ou pode ser apenas uma enganação da minha parte? Pode ser, presta atenção, Emily. A gente chega num momento que pode ter esgotado o sentimento, esgotado. A gente sofreu tanto que a gente não tem nem mais o que chorar. Mas o que acontece? Você pode estar ainda na negação de forma inconsciente, na primeira fase do luto do término. A primeira fase é a negação. Então, eu nego pra mim mesma. Eu começo a mentir pra mim mesma. E aí, o que acontece? Eu minto pra mim que eu tô bem, que eu já cheguei. Isso é uma forma de proteção, de autoproteção. Então, eu construo, né, as minhas próprias armadilhas mentais para que eu acredite que eu esteja bem. E pode ser que você passe por essa fase do luto do término
sem nem perceber que passou. E aí a gente vai para a próxima fase do luto. Qual é a próxima fase? A raiva. Nesse caso, a raiva é a negação do sentimento positivo que alimentou a relação. Por muito tempo você alimentou essa relação com amor. Você alimentou essa relação com esperança. Então é comum que você agora se apegue a tudo de ruim que aconteceu para você conseguir dar continuidade, para você conseguir encerrar. Então muita gente começa o quê? A se conectar com as coisas ruins que passaram. Então eu me sustento naquele lugar de que eu não posso voltar mais para aquilo, por mais que eu ame, por mais que eu goste, tá? Eu não tenho mais como voltar para aquilo porque ele fez isso, isso e isso. Eu passei por isso, por isso, por isso. Eu cheguei no fundo do poço, eu fiz isso, isso por essa relação. Eu me doei, eu me entreguei, eu fiz tudo que eu podia, eu perdoei. E ainda assim, eu não fui valorizada, eu não fui vista, eu não fui notada, eu não recebi o amor que eu merecia. Que fase é essa? A raiva. Use a raiva a seu favor. Aprenda a usar inteligência emocional. Inteligência emocional é saber usar as emoções ao nosso favor. Não ensinaram isso pra gente na infância. Isso é o papel da mãe. Então, não nos ensinaram. Ensinaram a gente a ignorar a nossa raiva. Por quê? A raiva era proibido. Se uma criança tinha um ataque de raiva, de fúria, a mãe não sentava pra explicar essa emoção pra criança. O que ela fazia? Ela fazia com que aquela criança, né, de certa forma, ignorasse aquela raiva. Era errado ela agir daquela forma. Tá sendo errado. Você vai ser punida. Eu vou te dar castigo. Eu vou te bater se você se comportar dessa forma. E aí, o que acontece? A gente vai pra raiva. E se a gente não sabe usar a raiva, a gente deixa a raiva consumir a gente. A gente adoece com a raiva, né? A raiva é um sentimento que afeta o teu fígado. A raiva, ela atua dentro de você de forma muito destrutiva. Então, saber usar a raiva a teu favor de forma pontual, gerando a consciência e identificando essa raiva é extremamente importante. Inclusive para a tua evolução, para o teu amadurecimento como mulher, tá? Então, muitas vezes, vem a raiva. A raiva é como se fosse uma sustentação. Olha, não volta para aquilo. Olha o que ele fez, tá? Às vezes você tá doendo a perda, às vezes a pessoa te trocou por outra, então você usa toda a raiva da troca, né? De você ter sido rejeitada, de você ter sido trocada, de você ter sido abandonada, traída. Você usa essa raiva para você se sustentar e superar. Isso, gente, é questão de sobrevivência. O nosso cérebro é um cérebro sobrevivente. Então ele vai fazer, inclusive, que você se apegue a essa raiva, aos motivos para você conseguir se superar aquilo, para você conseguir sobreviver àquela situação. Então a gente passa pela segunda etapa, que é a etapa da raiva. Você tá anotando? Porque eu não vou conseguir voltar atrás por causa do tempo. Daqui a pouco eu vou dar mentoria para as meninas do Metamorfose. A gente vai dar mentoria em grupo para as meninas do Metamorfose, então eu não tenho como voltar. Então anota para você se conectar com as fases do término, tá? Depois vem a barganha. A barganha, o indivíduo, ele tentou negar o próprio sentimento. O sentimento de inferioridade, o sentimento de insegurança. Esse sentimento de pequenez gerado a partir dessa ruptura. O sentimento de medo de ficar sozinho, o sentimento do medo da solidão. Então, depois ele aceitou a ruptura. Mas ele tentou negar o sentimento que nutre pelo outro. Porque, gente, o sentimento pelo outro não acaba. O amor que você sentiu pelo teu marido, o amor que você sentiu por esse parceiro, pelo namorado, não acaba da noite pro dia. Não tem como, por mais que tenha tido sofrimento, existiu uma pessoa que te fez bem em algum momento dessa relação. E muitas vezes a gente fica parada nessa fase. A gente fica presa à fase da barganha. Por quê? Eu fico presa à fase da barganha porque eu não quero reconhecer as partes boas daquilo. Isso é adultecer, isso é amadurecer. Eu sou madura quando eu consigo reconhecer o quanto eu cresci sem precisar voltar para aquilo, sem ter medo de usar aquilo de alguma forma, de deslizar. Eu deslizo, né, no amor que eu sinto, no sentimento que eu sinto e volto para a pessoa. Não. Eu sei que ele me fez bem. Eu sei que foi uma pessoa que mexeu comigo, uma pessoa que eu amei e vou amar para sempre. Né? De alguma forma, meu ex-marido, os meus ex, de alguma forma existe um amor que vai ser pra sempre. Eu jamais vou amar alguém como eu amei meu ex-marido. Eu jamais vou amar, porque ele é uma pessoa única. O que eu vivi com ele foi único. Foi uma história. Por mais que tenha tido história de dor, por mais que tenha tido decepção, por mais que tenha tido
toda dor do término, nós vivenciamos algo importante. Então nós, de alguma forma, tivemos, né, uma história. E essa história ela não pode ser apagada. Quanto mais eu tento apagar uma história da minha vida, quanto mais eu tento ignorar aquilo, quanto mais eu tento virar as costas, mais aquilo cresce dentro de mim. Então gerar consciência aqui da fase da barganha é que a gente gera consciência que o outro ele teve o seu impacto. Mas hoje ele não traz mais esse impacto. Boa noite, Ni. O outro, ele foi importante na minha vida, mas hoje ele não traz mais uma relevância para minha vida. Eu preciso seguir para ser feliz e não pode ser mais com o outro, porque o outro não faz mais parte desse momento atual. Ele não me preenche mais, né? Então não existe mais essa ressonância, não existe esse crescimento. A fase da barganha vem muito para direcionar a gente nesse sentido. Sentimento, né? Esse sentimento que eu sinto que eu não quero olhar pra mim, porque é como se eu admito o quanto eu amo, né? Se eu admito a verdade, eu tenho medo de deslizar, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de voltar pra ele, eu tenho medo de ir atrás. Aí calma, que a coisa tá ficando mais séria ainda. Passamos pela fase da negação do término, depois a gente vai para a fase da raiva do término. Então eu foco só na parte negativa do término, tudo que ele fez de ruim pra mim, tá? Vai me falando qual fase você está aqui. E depois a gente vai para a fase da barganha. Então, são comuns na fase da barganha atitudes do tipo assim, ó. Meu Deus, eu juro que se você voltar, eu nunca mais vou fazer isso. Eu prometo que se você, sabe, se você me der uma nova chance, ai meu Deus do céu, eu juro que eu vou me transformar. E aí o que acontece? Essa fase da barganha, ela é muito marcante nos homens, porque os homens, eles vivem o luto de uma forma diferente das mulheres. Nós somos muito mais intensas, tá? Então a fase da barganha começa dessa forma. A gente vai jogando uma indiretinha, aí a gente manda uma música. Ó a mulher como funciona. Manda uma música, manda uma mensagenzinha. Então a gente começa a se questionar, meu Deus, será que isso foi o certo mesmo? Será que não foi? Tá? Então vamos lá, presta atenção. Fase da negação, fase da raiva, fase da barganha, tá? Passando a fase da barganha, a gente entra na fase da depressão. Essa fase é punk. Essa fase é a mais difícil. Por quê? Porque conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo, né, que a barganha ela não tá funcionando, que não mobilizou o outro, que aquele texto que a gente mandou não sensibilizou o outro, que aquela música que a gente mandou não sensibilizou o outro, não fez com que o outro de alguma forma, né, voltasse, mostrasse o quanto também quer a gente, o quanto quer ficar com a gente. E aí a nossa ficha começa a cair. A ficha começa a cair que essa relação já deveria ter acabado há muito tempo. A ficha começa a cair que aquilo não é pra gente. Então aqui é fundamental você sentir muita dor nessa fase, é a fase da depressão. É aquela fase que você vê a pessoa não correndo atrás de você e você começa a sofrer, e você faz alguns movimentos para que a pessoa perceba o quanto ela foi errada, o quanto ela foi burra, o quanto ela não te valorizou, né? E aí vem essa fase que é uma fase de dor profunda. A fase da depressão é uma das fases mais difíceis do luto do término, se não a fase mais difícil. E aqui é fundamental você sentir essa dor. É fundamental. É essa dor que te fortalece, essa dor que te faz crescer, essa dor que faz você despertar o amor mais importante da sua vida, que é o amor próprio. É nessa fase que você começa, inclusive, a não sentir vontade de ficar com ninguém, tá? É nessa fase, olha, gostei a pergunta, como faz para não fraquejar nessa fase? Presta atenção. Como faz? Já faz a inscrição da jornada gratuita. Já coloca aqui protagonista para você entender mais profundo. Começa a focar em você. Começa a focar no autoconhecimento. Invista na sua cura. É assim que a gente passa por essa fase. Não é, meu Deus do céu, correndo atrás, se lamentando, se rastejando atrás do outro. E, ai, meu Deus do céu, e sofre pra lá e sofre pra cá. Você não sai desse limbo. Às vezes você volta para a mesma relação que ainda tá pior do que você, de quando você saiu, e você tá sofrendo mais. Você tá sofrendo mais, só que agora você tá sofrendo lá. Perdendo a oportunidade de crescer, de conhecer alguém bacana, de evoluir, né?
Então aqui é fundamental a gente muitas vezes não entender o processo, mas é esse processo que faz com que você progrida, com que você cresça, inclusive em outras relações. Nas próximas relações você já está diferente, você já está muito mais madura. Sentir a dor é muito importante, porque é ela que te conduz à maturidade emocional. É a dor que te conduz à inteligência emocional, à maturidade emocional. É a dor que te aprimora, que te caleja. É a dor que te leva a buscar você mesma, a se priorizar. Então, a gente tá nesse lugar de dor e não percebe. E às vezes a gente tá um passo da fase de libertação, que é a próxima fase. E a gente desiste da gente para novamente dar uma chance àquilo que nos machuca. Para novamente dar uma chance àquilo que nunca deu chance para nós. Que sempre se priorizou, que sempre foi egoísta, que tava, vou usar o termo, cagando para você esse tempo todo. Então o que acontece aqui? Essa é a fase em que você precisa buscar você mesmo. Essa é a fase que eu chamo de chamado, o chamado da tua alma. Todas nós já passamos por esse chamado. O que eu quero trazer para você é: não se perca nesse chamado. Dessa vez escute o chamado. Dessa vez invista em você. Dessa vez escuta o teu coração, escuta a tua alma que tá chamando você para crescer, para você vivenciar o que há de melhor. Faça o que eu fiz. Toda arrepiada. Faça o que eu fiz. Mesmo com medo, feche a porta e não olha mais para trás. Caminha. Caminha, você vai caminhar sozinha, tá? Mas no caminho você vai encontrar pessoas que vão te ajudar, que vão estender a mão pra você. É impressionante, olha como eu tô arrepiada. Olha isso. Estão vendo? Sabe por quê? Porque eu vivi isso. Porque hoje eu mentoro mulheres em mais de 34 países, eu ajudo mulheres e eu acompanho cada uma delas. Eu sei o que é ver uma mulher saindo da lama, dessa fase da depressão e florescer. E vivenciar eu vou até... A semana que vem eu vou compartilhar os depoimentos. Vou compartilhar o depoimento da Carla, que chegou pra mim destruída. Mandou hoje o depoimento pra mim lindo. Joana, eu tô tão feliz, eu tô apaixonada. Que passou pela depressão e foi na depressão que ela chegou no Metamorfose, né? Que ela se curou, se transformou e hoje tá vivenciando um relacionamento de alto valor. Completamente apaixonada. Então, calma, mulher. Mas não se abandone nessa fase. Essa é a fase que você precisa se priorizar. Essa é a fase que você não pode desistir de você. Essa é a fase que você precisa insistir em você. É exatamente essa fase. É exatamente essa fase, tá? E aí o que acontece? Nessa lama é o momento em que você precisa sentir a dor. Só que o que acontece? Muitas vezes nós somos a criança ferida, que a gente não sabe como processar essa dor. A gente não sabe como passar por essa dor. A gente mal tem condições de atravessar essa dor. Então, às vezes, a gente precisa de alguém para segurar a nossa mão. A gente precisa de alguém para nos direcionar. A gente precisa de alguém para estar aqui, né, Cleo? Cleo aqui, ó. Tá aqui, Cleo, minha aluna do Uruguai. Chegou também na fase da lama. E hoje tá liberta, né? Superou. Hoje é uma mulher autoconfiante, viajando sozinha, curtindo a sua solitude, se preparando para esse grande amor que vai chegar na hora certa. Por quê? Porque primeiro eu preciso construir um relacionamento de valor comigo, para que eu atraia um homem de valor, para que eu viva um relacionamento de valor, para que eu sustente um relacionamento de valor. Ô, Cleo, saudade de você, saudade, meu amor. Então, o que eu tô trazendo para você? Eu tô trazendo para você a consciência de que a fase da depressão passa. Passa, minha irmã. Não desista, não tropece nela, não volte pro que te machucou. Não volte pro que tá ruim. O que tem anos e anos você tentando resolver e você não tá conseguindo. Se escolha. Se escolha. Se você ainda nem chegou nessa fase, se você nem tá no luto ainda, se você nem terminou, nem vá pra depressão. Não espere chegar na depressão pra você se tomar. Pra você tomar posse da sua protagonista. Pra você resgatar a tua autoestima, resgatar a sua segurança pessoal, resgatar o seu amor próprio. Não espere. Não espere chegar lá. Então, caramba, se eu tivesse alguém pra segurar minha mão, pra me orientar, se eu tivesse passado por uma jornada como a jornada protagonista, se eu tivesse alguém pra me conduzir, pra que eu enxergasse o porquê eu tava passando por aquilo, nossa, a fase da aceitação tinha chegado assim, ó. Eu não tinha passado tanto tempo na fase da depressão.
Eu não tinha passado tanto tempo empurrando com a barriga a dor que eu vivenciei com o luto do término do casamento. O que acontece aqui? Quanto mais você se conhece, quanto mais você se tem, mais fácil chega a próxima fase, que é a fase da aceitação. Nada, presta atenção, nada do que foi tentado deu certo. O que tinha que ser lamentado já foi. O que acontece aqui? Na fase da aceitação, você consegue extrair a lição mais elevada daquilo. Você consegue perceber o papel que aquela pessoa tinha na sua vida. Você consegue perceber o quanto você cresceu através daquela pessoa e você consegue perceber que aquele não é mais o seu lugar. Então você aceita. É hora do que? Game over. É hora de começar uma nova partida. É hora de recomeçar. É hora de viver o quê? O que há de melhor. O que você estava preso esse tempo inteiro numa relação totalmente doente, uma relação dependente emocional em que você não se sentia amada, não se sentia valorizada, não se sentia vista, não se sentia respeitada. Tá na hora de você falar, epa, eu mereço mais. Merecimento. Então algumas pessoas, talvez, né, não todas, mas algumas pessoas já pega essa fase com mais rapidez, porque tem uma maturidade maior, já conhece a sua criança ferida, já vem com um processo de autoconhecimento, um processo de cura, mas outras não. E aí, às vezes, fica passeando pelas fases, voltando para as fases anteriores. Como é que eu volto para a fase anterior, depois da depressão? Eu dou uma oportunidade, aí volta a ficar, em vez de voltar de vez, volta, aí se machuca, aí volta para a fase da raiva, depois tá na barganha de novo, aí volta pra negação de novo, vê que aquilo não é mais pra você, volta pra negação, nega, aí volta pra depressão e você fica nesse limbo. Quantas de nós não passamos aí anos e anos dentro de um relacionamento vivendo essas fases sem conseguir aceitar? Porque não estamos maduras, porque estamos dependentes emocionais, porque estamos feridas. Então, uma vez que a gente encerra, o que acontece aqui? É natural que a produção de endorfina vai cair no nosso sistema. Eu estou falando de hormônio. Eu estou falando de neurociência. É natural que quando a gente, se desintegra, a gente se desconecta de algo que a gente queria muito, a gente passa pelo fim, pelo luto, que nós não fomos preparadas. Ninguém foi preparado para luto nenhum na vida. Ninguém te preparou para isso. E o término é um luto. O que acontece aqui? O meu corpo, ele não tá preparado para finalização. Então, tem uma queda de hormônio drástica. Tem uma queda de hormônio. Queda de quê? De endorfina. Né? Uma queda de endorfina. Com essa queda de endorfina, muitas vezes, aí vem aqui o X da questão. Tem gente que no processo da negação já quer pular para aceitação, não vive as fases. Como é que eu saio da negação e pulo para a fase da aceitação do fim? Colocando outra pessoa no lugar da anterior. Gente, quebrar a cara aqui, a chance não é 100%, não, é 200%. A chance de quebrar a cara aqui não é 100%, é 200%. Ou seja, a criança da criança, a criança imatura que não consegue lidar com nenhuma frustração. O que ela faz? Ela vai correr, vai pegar uma outra pessoa para preencher o vazio existencial dela. Vai tentar tapar um buraco emocional dela. O que vai acontecer aqui? A mulher se conecta, desesperada, ansiosa para colocar alguém no lugar, vai se conectar com o outro, vai gerar uma intimidade, vai transar, liberar o hormônio da ocitocina e vai novamente cair de cabeça num relacionamento tão doente quanto o que viveu. Não vai perceber, não gerou maturidade, não gerou clareza para fazer um filtro. E vai, a primeira pessoa que vem na frente, peraí, deixa eu catar isso aqui para tampar esse buraco aqui, porque eu não posso ficar sozinha. Dependência emocional. Então, é extremamente importante que você desperte para isso. Não amanhã, não depois, hoje. Para que você busque crescer como mulher. Para que você busque adultecer, para que você busque curar suas feridas emocionais e que você não viva o mesmo ciclo perpétuo de dor,
de frustração amorosa, de términos e términos e términos. Quando a pessoa tem energia mais feminina, esse não é o tema da live de hoje, tá? Vá pra jornada que a gente vai falar na jornada a Imperatriz. Se você ainda não se inscreveu pra jornada gratuita, só tá faltando Deus mandar o sinal na tua cabeça. Fala, não é possível. A pessoa tá te dando uma jornada gratuita, um curso gratuito. E você tem a preguiça de assistir o curso. O que é isso? O que é isso? Dispensando a oportunidade. Toma, Deus, não quero não. Quero ficar aqui mesmo na vida que eu tô. Zona de conforto. Então vou ficar aqui sentada sofrendo. Quero sofrer mais um pouquinho. Então sofre mais um pouquinho. Aí quem sabe eu lance uma próxima jornada. Aí você vai, você assiste as aulas. E você começa o seu processo de cura. Né? Então tem gente que gosta de empurrar com a barriga. E a escolha não é minha. A escolha é sua. A escolha não é nossa. Né? A escolha não é de quem tá do outro lado. A escolha é de quem tá passando pela dor. Eu espero ter te ajudado muito com essa live. Amanhã vamos falar de desapego, tá? Então já conto com sua presença amanhã às 20 horas. Desapego. Estaremos todos juntos aqui. Beijo, tchau, tchau.